Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo nós vamos falar a respeito da arte da memória. Você já viu algumas pessoas que têm uma memória muito boa, que conseguem lembrar de coisas assim que parecem impossíveis de serem lembradas? Então, é possível que você deixe a tua memória desse jeito também, através do treinamento da memória. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o livro A Arte da Memória, de Francis Yates. Este é um clássico relacionado a este assunto da memória. E aqui você vai ver como é possível que você, através do treinamento e da disciplina, consiga ter uma memória muito boa. Então vamos ver os detalhes deste livro. Então, este livro foi publicado em 1966. Tá? Francis Yates já fazia vários estudos a respeito da memória e ela começou, de fato, os seus estudos vendo algo a respeito de Giordano Bruno. Se você não sabe quem é Giordano Bruno, dê uma pesquisada, não é muito importante para o tópico do vídeo, mas, de qualquer modo, ela começou os seus estudos através da obra de Giordano Bruno. E a partir daí, ela desenvolveu então escritos sobre a história da arte da memória. E é isso basicamente que ela coloca aqui neste livro, A Arte da Memória. Então, qual é o conteúdo do livro? Tá? Bom, ela vai tratar, no começo do livro, da arte da memória na Grécia. Como é que poetas, oradores tinham poemas e discursos enormes decorados, de memória. Como que eles faziam, quais eram as técnicas utilizadas. Tá? Depois disso, ela vai tratar da arte da memória na Idade Média. Depois disso, a arte da memória na Renascença. E aí ela vai passar exemplos de diferentes sistemas de memória. Tá? Ou seja, são diferentes técnicas e sistemas que foram criados ali para que as pessoas pudessem ter a memória desenvolvida. E depois ela vai mostrar a arte da memória e o desenvolvimento do método científico, tá? Tal como nós o conhecemos hoje. Então, qual é a relação entre a arte da memória e o método científico utilizado hoje? Isso ela também vai mostrar aqui no livro. Aí, o ponto principal que pode levantar dúvidas e perguntas é: a memória é uma arte? Porque nós sabemos que, por exemplo, música, pintura, poesia, etc., são artes. Né? Mas a memória é uma arte? E aí, para responder essa pergunta, nós vamos ver um livro que foi escrito ad Erennium, tá? Foi escrito mais ou menos ali no ano 86 a.C., que era um livro de um professor para um aluno chamado Erennium. E neste livro, ad Erennium, há a seguinte passagem, olha só que interessante. Há dois tipos de memória, uma natural, outra artificial. A memória natural é aquela que é implantada em nossa mente, nascida simultaneamente ao pensamento. A memória artificial é a memória fortalecida ou confirmada pelo treino. Uma memória natural boa pode ser melhorada por esta disciplina. E pessoas menos dotadas podem ter sua memória fraca melhorada pela arte. E aqui eu sublinhei essas duas expressões, esta disciplina e pela arte. Então, qual é a disciplina que faz a memória melhorar? E qual é a arte que faz a memória melhorar? Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, para que você utilize essas técnicas e faça com que a sua memória fique melhor também. Vamos ver alguns assuntos interessantes aqui no livro, tá? Que são tratados aqui no livro. Bom, como é que começou essa história da arte da memória? Né? E a história é de fato curiosa. Tá? Ela começou com o poeta Simônides, que, de acordo com a história, com a lenda, é considerado o primeiro poeta que cobrou algo para declamar a sua poesia, para preparar a sua poesia e declamar a sua poesia. Então foi ele que entre os poetas, né, é considerado o primeiro que cobrou, né, dinheiro mesmo para fazer essa atividade. Tá? E o que acontece? Com Simônides, houve um episódio, tá, onde ele demonstrou a sua arte da memória e
A partir daí, a arte da memória foi desenvolvida com esse estalo inicial que Simônides mostrou ali para as pessoas. Então, o que aconteceu na verdade? Eu vou contar para vocês aqui a história do que aconteceu com o poeta Simônides. Conta a lenda que Simônides foi convidado pelo rei de Ceus a fazer um poema em sua homenagem. O poeta dividiu o poema em duas partes. Na primeira, ele louvava o rei, e na segunda, ele louvava os dois deuses chamados Castor e Pollux. Se você conhece a mitologia, você vai saber do que eu estou falando. Enfim, mas o poema dele, no poema então havia duas partes. Em uma parte ele louvava o rei e na outra parte ele louvava os deuses Castor e Pollux. Aí o rei ofereceu um banquete no qual Simônides leu o poema e aí pediu o pagamento, né? Simônides, então, fez essa cobrança, pediu o pagamento. E aí, como resposta, o rei lhe disse que, como o poema também estava dedicado aos deuses, o rei, então, pagaria a metade do valor, né, assim, e orientou que Simônides fosse pedir a outra metade a Castor e Pollux. Ou seja, o rei usou de uma ironia aqui, né? Falou, olha, eu pedi um poema para mim, você fez o poema para mim e para os deuses. Então eu pago a metade e você que vai cobrar a outra metade dos deuses, eles que paguem. Aí, muito bem, o que aconteceu? Pouco depois, um mensageiro aproximou-se de Simônides, dizendo-lhe que dois jovens o procuravam do lado de fora do palácio. Aí Simônides saiu para encontrá-los, mas não encontrou ninguém. Aí, enquanto Simônides estava no jardim do lado de fora, o palácio desabou e todos morreram. Ou seja, eram os dois, né, os deuses Castor e Pollux, que foram até lá para tirar Simônides do palácio e acabaram derrubando o palácio. E aí todo mundo morreu. Ou seja, os dois deuses ali salvaram o poeta e depois, ainda por cima, pagaram a parte deles do poema. Aí o que aconteceu? As famílias dos demais convidados que estavam lá no palácio desesperaram-se porque não conseguiam reconhecer os mortos. Ou seja, o palácio desabou, os corpos ficaram todos deformados e não conseguiram identificar os corpos dos mortos. E aí Simônides lembrava dos lugares e das roupas de cada um e pôde ajudar na identificação dos mortos. E aqui, nessa história, que começa o desenvolvimento da arte da memória. O que aconteceu? Simônides tinha decorado o lugar, o interior do palácio, e sabia onde cada um dos membros ali, cada um dos presentes estava. Então, ele, através da lembrança do lugar do palácio, conseguiu lembrar onde cada um estava sentado e foi identificando então cada um dos corpos, falando esse é o corpo da pessoa X, esse é o corpo da pessoa Y, de acordo com o local em que elas estavam. Então, a partir daí é que começou-se então o desenvolvimento da arte da memória, tá? E nós vamos ver as diferentes artes da memória que existem, mas esse foi o início ali. Então, o que acontece? Aqui no livro, né, Francis Yates também vai tratar da arquitetura medieval como um aspecto ou um sistema da memória. Ela vai mostrar como a arquitetura fazia parte desses sistemas de memória. Depois ela vai mencionar vários tratados sobre a memória, né? Várias pessoas que escreveram sobre a memória, desenvolveram técnicas da memória. E também ela vai tratar da arquitetura da Renascença e moderna, que também utilizava de elementos para que a arte da memória fosse desenvolvida. Entre esses monumentos, ela vai tratar bastante aqui do Teatro da Memória de Giulio Camillo e também vai falar do Globo, de Shakespeare e de outros teatros que também tinham uma estrutura de modo a fazer com que as pessoas exercitassem a sua memória e lembrassem das coisas, tá? E aí, a partir desse elemento físico, é que foi desenvolvido o método de Lotti ou de Loci. Loci é o plural, em latim, da palavra locus, que significa lugar.
Então é lugares, ou seja, é o método dos lugares. Em português também há outros nomes como, por exemplo, o Palácio da Memória. E o que é o Palácio da Memória? É basicamente você decorar algum lugar, tá? Físico mesmo, e em cada um dos pontos importantes deste lugar, você colocar aquele elemento que você quer decorar. Aqui eu coloquei um exemplo simples para vocês. Imaginem a estrutura de um apartamento ou de uma casa e imagine que você quer decorar a sua lista de compras. Então você tem a tua casa decorada, aí em um canto você vai colocar, por exemplo, o detergente, no outro canto você coloca as maçãs, tudo isso imaginariamente, tá? Ou seja, você sabe, você lembra do lugar físico, e aí com a sua imaginação você vai imaginar um detergente em um canto da casa. Depois você imagina maçãs. Depois você coloca o leite em outro ponto importante da casa. Depois o ketchup. Depois os pêssegos. Depois os tecidos ali, os guardanapos, etc. E aí a saída da casa. Aí o que acontece? Você colocou cada elemento que você quer decorar, que você quer memorizar, em um ponto específico de um espaço físico. E aí você vai se imaginar andando por esse espaço físico, percorrendo aquele percurso. E aí, em cada ponto pelo qual você passar, você vai lembrar de um elemento que lá está. Para quem está olhando de fora, você, por exemplo, imagine que alguém pergunte para você, o que você vai comprar no mercado? Aí você vai lembrar de todo esse percurso. Aí você vai falar, vou comprar detergente, maçã, leite, ketchup, pêssego e guardanapo. Muito bem, perfeito. Então você lembrou de tudo. Quem está olhando de fora não vai perceber que você fez todo esse percurso imaginário. Mas você, internamente, através da sua imaginação, você está fazendo aquele percurso. E isso, nesse exemplo aqui eu utilizei algo simples, né? Então, por exemplo, você pode pegar a sua casa lá, né, e colocar alguns itens em alguns pontos importantes da casa e depois fazer este percurso imaginariamente, lembrando de cada um dos itens. Essa técnica ela é utilizada não somente para decorar itens específicos, mas para decorar passagens longas de textos, etc. E aí cada uma das passagens você então colocaria em um desses pontos desse espaço físico. Esse espaço físico não precisa ser a sua casa. Pode ser um percurso físico qualquer que você tenha memorizado. Ou seja, você decora o percurso e aí naquele percurso você coloca os vários elementos que você quer decorar. Esse método, ele é muito bom, por exemplo, se você precisa decorar uma lista de coisas. Por exemplo, uma lista de itens, uma lista de nomes de pessoas, uma lista de nomes e datas de eventos históricos. Se você tem uma lista para decorar, esse método é muito bom. Tá? Aí, nesses pontos específicos da casa ou do lugar que você está utilizando imaginariamente, você vai colocar elementos que lembrem ou que remetam àquilo que você precisa decorar. Por exemplo, se você quer decorar quando Shakespeare nasceu e morreu, você coloca uma imagem de Shakespeare imaginariamente em um ponto específico desse percurso. Aí depois você coloca de um outro autor, depois de um outro, etc. Ou você pode, por exemplo, colocar uma foto de um herói que você tem em mente, etc. Uma imagem, né, imaginária ali, uma imagem de um herói, etc., em algum ponto específico para que você lembre um fato histórico, etc., para que te remeta a esse fato histórico. Então, é mais ou menos assim que funciona esse método dos lugares, ou o Palácio da Memória. Mas aqui nós vamos ver algumas observações importantes. Não é preciso você ler este livro, né, da Frances Yates, A Arte da Memória, para que você desenvolva a sua memória. Porque aqui você vai ter uma descrição histórica dos sistemas de memória, de tudo que foi feito. É um livro muito interessante, sim. Se você quer saber a história da arte da memória, com certeza você tem de ler esse livro, porque provavelmente seja a melhor fonte na área. Mas se você quer apenas desenvolver a sua memória de algum modo, essa leitura não é obrigatória. Há outros livros, outros métodos que você pode utilizar.
para desenvolver a sua memória, tá? Por exemplo, você pode utilizar este livro, Memória Incrível, do Dominic O'Brien. Através dele você vai ter contato com vários exercícios práticos para você desenvolver a memória. E também um outro livro dele que se chama How to Pass Exams, como passar em exames, em provas, que também mostra ali uma técnica para você decorar coisas através do método dos lugares ou do palácio da memória. Então, se você vê aquelas pessoas que têm passagens inteiras, passagens de peças de teatro, passagens de livros, passagens de autores em geral, passagens da Bíblia, tudo de memória, muito provavelmente essas pessoas estão utilizando o método dos lugares ou o palácio da memória, tá? Para mim, este método dos lugares, ele funciona parcialmente. Se eu preciso, por exemplo, decorar uma lista de nomes, de lugares, uma lista de informações, aí esse método funciona. Para outras coisas, sinceramente, não funciona. Se eu preciso decorar um livro, uma história, ele não me ajuda, porque a minha inteligência funciona de maneira que eu preciso estabelecer relações entre os elementos para que eu lembre desses elementos. E quando você faz uma lista nos lugares, você vai precisar passar por cada um desses lugares de maneira mais ou menos mecânica, pelo menos no início. Então, para mim, esse método não funciona sempre, somente para algumas coisas. E um outro detalhe é que você vai ter que fazer um esforço diário, né? É aqui que entra o elemento da disciplina, um esforço diário para repassar aquele trajeto várias vezes para que você decore cada imagem que você colocou em um ponto importante do espaço físico. Então você vai ter de fazer um esforço diário de refazer todo aquele trajeto imaginário para você lembrar aquilo que você precisa lembrar, tá? E isso é uma disciplina no fim das contas, né? Você repassar ali todo dia fazendo aquele esforço. O método que eu uso na maior parte dos meus estudos, etc., é decorar. É a famosa decoreba. Porém, aqui a gente entra num aspecto importante que é o quê? Muitas vezes as pessoas acham que aprender algo decor é algo ruim, é algo mecânico. Tá? Assim, isso é totalmente falso. Tá? Em primeiro lugar, porque para você fazer com que algo deixe de ser mecânico, de algum modo ele terá de estar na tua memória. E para que ele chegue à tua memória e fique na tua memória, você aprender algo de cor é um excelente método, tá? Então, você pode fazer listas de coisas que você queira decorar e fazer o esforço para decorar um pouquinho por dia, tá? Então, a decoreba não é algo ruim. Lógico que a partir do momento em que você decora algo, aí você vai colocar mais elementos a partir daquele elemento inicial que você decorou, de modo que aquilo que você de início tinha somente como algo decorado e mecânico acabou virando algo orgânico que agora faz parte da tua memória. Tá? Então, o método de aprender algo de cor é muito bom. E se vocês verificarem a etimologia da palavra cor, né, aprender de cor, você vai ver que cor em latim significa coração. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que você aprende de cor não quer dizer que está lá guardado de maneira mecânica. Não. Quer dizer que é algo de valor que você colocou no seu coração. E esse é o método que a gente aprende através da Bíblia, quando, por exemplo, a Virgem Maria colocava as coisas no coração. Isso está lá em Lucas, está escrito lá, Maria guardava todas essas coisas no coração. Ou seja, aprender algo de cor é você pegar algo que para você tenha valor e você vai colocar então no seu coração e aquilo vai ficar na sua memória, provavelmente para sempre. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam ter interesse neste assunto, né, da memória, e nós nos vemos então em um próximo vídeo.